Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro, aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. A cada semana recebemos personalidades da política, educação, esporte, saúde e de outras áreas para falar sobre suas carreiras e temas relevantes no nosso dia a dia. Aqui você já sabe, o pensamento é livre e o diálogo é real, sem filtro. A Comissão Pastoral da Terra completa este ano meio século de resistência. Criada em plena ditadura militar, a CPT atua desde 1975 na denúncia de violações de direitos e na defesa dos povos do campo, das águas e das florestas. Um trabalho fundamental, especialmente se considerarmos que no ano passado houve um aumento na violência do campo em todo o país. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse trabalho? A Comissão Pastoral da Terra foi fundada em 1975. Em plena ditadura militar, como resposta à grave situação vivida pelos trabalhadores rurais, poceiros e peões, sobretudo na Amazônia, explorados em seu trabalho, submetidos a condições análogas ao trabalho escravo e expulsos das terras em que ocupavam. No Maranhão, a CPT foi implantada em 1975. A Comissão Pastoral da Terra é uma entidade de defesa dos direitos humanos, a posse da terra, em permanecer e trabalhar nas terras, assim como lutam para que essas comunidades tenham acesso à água e direito ao trabalho em condições dignas. Para falar sobre violência no campo, os 50 anos da Comissão Pastoral da Terra e também sobre a COP30, recebemos o coordenador nacional da CPT, Ronilson Costa. Seja muito bem-vindo, Ronilson, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E para essa conversa, eu também vou ter a companhia das jornalistas Indara Vasques e Franci Monteles. Muito obrigado também por terem aceitado o nosso convite. A gente já começa, Ronilson, falando sobre esse número, que é muito importante, 50 anos de trajetória, da Comissão Pastoral da Terra, fazendo esse trabalho de defesa dos direitos dos mais vulneráveis, na defesa do direito à terra, E aí eu queria saber de você, como que você enxerga, você que está atualmente observando, gerindo todo esse trabalho que é muito importante, como é que você analisa essa trajetória de 50 anos, os avanços, a importância desse órgão, digamos assim, dessa comissão para o desenvolvimento e também para trazer essas discussões importantes para a sociedade? Então, a Comissão Pastoral da Terra, ela surge para lidar com situações que envolvia camponeses, camponesas, comunidades tradicionais, originários, povos originários. E as problemáticas que lá na década de 70 violentava aquelas comunidades, elas parecem ainda hoje ser muito atuais. Hoje, milhares de comunidades continuam sendo ameaçadas, milhares de trabalhadores continuam sendo explorados por meio da mão de obra escrava. O latifúndio continua ainda muito amplo, muito atuante, embora tenha mudado algumas estratégias de como atua o latifúndio, a grilagem nos dias de hoje, mas continua sendo, havendo as práticas de grilagem. Então, nessa trajetória de 50 anos, a gente percebe que os problemas não mudaram tanto. Talvez algumas formas como eles se apresentam, mas as formas de violência ainda fazem parte da vida das comunidades. Mas, por outro lado, é importante que o debate sobre a questão agrária, a necessidade de promover a reforma agrária em nosso país, que é um direito constitucional, está previsto na Constituição de 1988, se respaldando também ainda no Estatuto da Terra, que é lá da década de 70, a necessidade de se fazer a reforma agrária para garantir a terra a quem precisa dela para trabalhar. Então, a gente percebe que, por exemplo, no Maranhão, onde praticamente 30% da população ainda vive na zona rural, e se a gente for contar com tantos trabalhadores e trabalhadoras que foram expulsas da terra e vivem nas beiradas de rua, nas pontas de rua, nos municípios pequenos, e que ainda hoje estabelecem relações com
alguma propriedade, arrendando pedaços de terra para fazer a roça, a gente poderia ampliar que a população rural do nosso estado talvez chegue aí aos 40%, diríamos assim. Então, nesse sentido, nesses 50 anos, a CPT ela contribuiu tanto com a permanência e a necessidade de continuar debatendo sobre a reforma agrária e direitos dos povos do campo, mas também contribuiu para o surgimento de outras organizações e outros movimentos populares de luta pela terra em nosso país. É importante toda essa trajetória, esse trabalho da Comissão Pastoral da Terra ao longo de 50 anos. Então, visibilizar essa pauta por meio de um programa sem filtro, né, que a gente possa realmente dialogar e trazer, né, o que causa, quais são as causas de tanta violência no campo hoje, o que leva o Maranhão a ser um dos primeiros no ranking dessa violência. Isso é muito importante, sim, tratar sobre isso, mas acredito que também seja muito importante, e o Ronilson pode falar depois disso com maior propriedade, é de você celebrar as conquistas dessa luta, né? Porque o que revigora as comunidades quilombolas, quebradeiras de coco babaçu, é justamente essa celebração, né? E a CPT hoje vive uma celebração, e que bom que o Maranhão pôde vivenciar essa celebração, né? Eles trouxeram o 5º Congresso Nacional da Comissão Pastoral da Terra aqui para o Maranhão São Luís, sediou. Então isso é muito importante, isso é revigorar a luta. Eu também, assim, desde já agradeço a oportunidade da gente estar aqui falando sobre essa pauta, né, sobre esses 50 anos da CPT. E, Ronilson, assim, eu fico imaginando, você disse que de lá para cá não mudou muito a realidade, né? Mas hoje você tem um mapeamento disso em números, né, e regiões. E eu fico imaginando, e se não tivéssemos a CPT, né, qual é a importância que tem, né, o peso de uma organização como a CPT, de todos esses outros movimentos que foram criados? A Comissão Pastoral da Terra, ela adotou o registro, a documentação como uma ação profética, no sentido de que, a partir da observação da realidade, a gente adquire elementos suficientes para fazer uma denúncia robusta, né, séria, sobre a realidade vivida pelos povos. Então, ao longo desses 50 anos, a CPT se tornou na principal organização a nível de país a fazer esse monitoramento sobre a realidade dos povos do campo, na perspectiva daquilo que incide sobre os direitos desses povos, né? Então nós temos uma realidade em que o capital agrário, por meio de empresas, por meio de grandes projetos que se voltem para o campo, incide sobre os territórios, que gera uma série de violências, de violações de direitos. E a cada um dessas situações, quando é captado pela CPT, seja por meio dos agentes de base que estão espalhados pelo país inteiro, ou por meio de outros métodos de captação dessas notícias, a gente registra, né, faz todo o tratamento da informação e apresenta para a sociedade que o problema ainda continua, enquanto que os nossos governos não atuarem no sentido de dar a atenção merecida que os povos do campo precisam, né, e estabeleçam um plano sério, profundo de reforma agrária. Então essa realidade ela tende a continuar. Ronilson, como que é feito esse processo de coleta dessas informações? Você disse que tem agentes espalhados em todo o país. Como é que vocês conseguem reunir um dado que há tantos interessados em que esses dados não apareçam e ainda assim tem agentes trabalhando e trazendo à realidade esses números que são tão alarmantes? Como é que funciona isso, né? Essa coleta de dados? Os agentes da CPT e outros colaboradores que tem ali pela paróquia, pelo sindicato, eles são orientados a registrar aquilo que eles observam lá nas comunidades, onde eles visitam
ou quando eles têm uma reunião em que veio representantes de uma ou de outra comunidade, então eles captam aquelas informações, fazem pequenos relatórios e quando tem algum documento oficial, um boletim de ocorrência, uma ação judicial, um inquérito que seja possível ter acesso, eles anexam, né, e fundamentam ali aquela denúncia. Então a gente trabalha com registro de ocorrências, né? Então, por exemplo, uma comunidade, no determinado ano, ela pode ter sofrido diversas ocorrências. Pode ter havido uma ameaça de morte, pode ter havido uma ameaça de expulsão, pode ter havido uma destruição de roça ou de casa, e tudo aquilo que se volta para aquela comunidade que gera uma ação de resistência por essa comunidade, né, gera uma inquietação, um incômodo, né, uma ameaça. Então, a gente, dentro da metodologia que trabalhamos, compreendemos já como uma situação de conflito. Então, essa é uma das formas que a gente capta e registra, e a outra é por meio de clipagens, né? Nós temos alguns instrumentos de buscadores de notícias e a gente aplica, né, por meio da internet e vai buscar casos que a gente, por algum motivo, não teve alcance pessoalmente. E quando isso ocorre, que gere dúvida, a gente entra em contato com alguém naquela região, seja o sindicato, uma paróquia ou um agente de CPT, e aí a gente qualifica melhor essa informação. A gente continua esse assunto daqui a pouquinho, no próximo bloco. Chegamos ao fim do primeiro, Sem Filtro faz uma rápida pausa e volta depois do intervalo. É um instante só. Voltamos com o programa Sem Filtro, aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. Hoje conversando sobre o trabalho da Comissão Pastoral da Terra, que está completando 50 anos de resistência, e também sobre a violência no campo. Nosso entrevistado é o coordenador nacional da CPT, Ronilson Costa. Ao meu lado, as jornalistas Indara Vasques e Franci Monteles. A Indara começa esse segundo bloco com aquela perguntinha que ficou para ser feita no finalzinho do primeiro, com você. Então, né, o Ronilson ele explicou um pouco, né, sobre toda essa metodologia que envolve o caderno de conflitos, e no Maranhão foi lançado o Atlas da Violência no Brasil. Eu queria entender qual seria a diferença de uma metodologia para outra, né? E também, assim, como é que essas publicações, elas transformam vidas? Anualmente, a CPT lança o relatório Conflitos no Campo Brasil. Ali nós temos todos os casos que tivemos alcance, né, de todos os estados, distribuído em conflitos por terra, conflitos por água, trabalho escravo e violência contra a pessoa. E agora, neste ano, nós concluímos um trabalho que é importante destacar, que era um grande sonho do nosso querido e professor que faleceu ano passado, Carlos Walter. Ele provocou a gente, por que não fazer o Atlas? A gente já havia feito uma versão há uns 10 anos, 15 anos atrás, mais ou menos, né? E agora, por ocasião dos 40 anos do Centro de Documentação da CPT, que o primeiro relatório anual foi em 1985, né, 86, mas com os dados de 1985. Então, por que não fazer um apanhado, uma análise desses 40 anos de registro, né, para entender como foi que se deu essas dinâmicas, né, como se deram essas dinâmicas dos conflitos no campo. Como que, do ponto de vista da geografia, isso foi se mudando de região. Então, tem um determinado período que você percebe uma concentração muito grande na região sul-sudeste, né? Tem um outro período que está avançando para a região amazônica, e hoje, quando você percebe, nos últimos anos,
a maior parte, mais de 60% dos conflitos, ocorre na região amazônica. Então, o que o Atlas traz e como que ele contribui para análises, né? Como que a questão agrária no nosso país, nos últimos 40 anos, ela exerceu essas dinâmicas, né? E quais são os sujeitos envolvidos nesse processo. Então, é uma contribuição de grande relevância, sobretudo para o meio acadêmico, né? Mas também para geógrafos, para historiadores, para entender como que os conflitos no campo se deu durante esse período, né? Então o Atlas é isso, ele traz aí mais de 50 mil casos, né, de conflitos, né? Nós temos nesses 40 anos mais de 2.400 pessoas assassinadas no campo, né? A nossa pretensão agora é fazer um relatório sobre os casos de assassinatos e julgamentos, né, que estão registrados tanto nesse ato, mas também nos cadernos de conflito, nos relatórios anuais, né? Então, perceber como que a impunidade no nosso país ela pode ser revelada, sobretudo, em situações de assassinatos no campo. Ronilson, nesses 40 anos, né, que o Atlas traz de conflitos, houve um aumento gradual, anualmente, ou se coletou mais dados, né? Hoje é mais visível, hoje é mais fácil coletar esses dados, até porque os meios de comunicação estão aí, existe uma abertura maior. Como é que você avalia? Olha, no início desses 40 anos, tudo era manual. Eu comecei meu trabalho na CPT 25 anos atrás, ainda era um pouquinho manual. A gente fazia clipagem de jornais, recortando ali na tesoura as notícias. Aqui no Maranhão, né, tinha alguns jornais que davam bastante atenção a essas pautas. Então a gente pegava aquilo, recortava, identificava naquela folha e enviava para a Secretaria Nacional, para o Centro de Documentação em Goiânia. Então ali a gente tinha um certo alcance, né? Hoje podemos dizer que temos um alcance maior porque a gente consegue também fazer as clipagens de forma mais eletrônica, né? Usando a internet, usando alguns buscadores, né? Alguns aplicativos que facilitam a gente encontrar esses casos. Então, a nossa capacidade talvez aumentou nos últimos anos por conta das tecnologias que a gente vem aplicando, né? Agora, dá para a gente perceber que, do ponto de vista de uma análise mais social, né, a gente percebe que a economia do nosso país é uma economia que vai se aprofundando mais para o campo primário, né? Produção de commodities agrícolas, né, minerárias, né, enquanto que a economia mais industrial ela vai perdendo força nos últimos anos. E o que é que isso significa? Significa que quanto mais produção de grãos, né, de commodities agrícolas se dá no nosso país, isso significa que o agronegócio, os setores produtivos de grãos tendem a expandir, Os olhos se voltam, né? para o campo. Você volta para o campo. E não tem como expandir para novos territórios sem haver o confronto com pessoas, porque não tem um lugar nesse país que não esteja habitado, né? Seja lá nas florestas, tem os povos indígenas, né? Tem os ribeirinhos, tem quilombolas, né? Então, não tem. Quanto mais se expande essa estratégia econômica pautada na produção de commodities agrícolas, que lamentavelmente não gera o desenvolvimento que tanto fala, né? Emprega pouco, detona, né, o meio ambiente, né? O cerrado, por exemplo, do nosso país está quase que totalmente deteriorado, né? Então, isso tem havido uma tendência de gerar cada vez mais conflitos. E quando se usa
de forma irresponsável, de forma irregular, a pulverização aérea de agrotóxico, como foi o caso do Maranhão o ano passado, inclusive puxou, né, foi praticamente mais do que o dobro do ano anterior por conta dos casos de agrotóxico. O Maranhão registrou 420 conflitos em 2024. Um pouco mais da metade desses conflitos foi por conta de comunidades afetadas por agrotóxicos. Quase 270. 263 mais ou menos, né? Então, um número muito elevado que chama a atenção, porque são pessoas que estão sendo afetadas, né? A saúde, né? Os lençóis freáticos, os mananciais, tudo contaminado, e isso gera um problema. Eu acho que a comunicação, ao mesmo tempo que ela oportuniza, né, visibiliza esses problemas, às vezes também ela complica o meio de campo, né? Mas que bom que existe essa forma de comunicar. E aí vem a pergunta, eu queria checar, entender como é que hoje povos e comunidades tradicionais, eles trabalham essa questão das denúncias, né? Porque você falou assim, às vezes é mais fácil a gente identificar determinado conflito por conta de uma matéria, de uma reportagem, ou até mesmo quando a gente anda pelos territórios, a gente percebe que eles estão cada vez mais estruturados, né? Quilombolas, quebradeiras de coco estão com essa estrutura de comunicação. Como é que eles estão respondendo a esses conflitos por esse viés da comunicação? Eu acho que, para além disso, Indara, há todo um processo de formação que foi desenvolvido ao longo dessas décadas, né, com as comunidades, com as organizações, as pastorais, né, que é muito voltado para essa dimensão da busca e do respeito aos direitos, né? Então, quando uma determinada comunidade manda uma mensagem de WhatsApp, porque se popularizou muito, né? Embora esses meios de comunicação, esses instrumentos ainda falta chegar em muita gente, mas se comparado a anos atrás, né, se popularizou bastante. Mas não só isso contribui também todo um processo de formação, de visibilidade que essas pessoas também foram adquirindo, né, sobre os problemas que lhes afligem, né? Então, quando ocorre uma determinada situação, é alguém que entrou com um caminhão para tirar a madeira porque ali ele manda, né? Mas quem tem o controle, a governança sobre aquele território é uma comunidade inteira. Então, a comunidade não vai aceitar que o madeireiro adentre e pegue a madeira, ou que o pescador de fora, o caçador, né, entre em seu território e tira dali, né, aquilo que serve de sustento para aquela comunidade, ou que vai gerar algum incêndio ou outra coisa, né? Então, gera sempre ação de resistência. Então, nesse sentido, as pessoas estão muito mais conscientes de seus direitos e buscam, por meio da denúncia, fazer com que aquilo não aconteça mais. Então, às vezes, elas mandam uma mensagem para alguém lá do sindicato ou o agente da CPT, né? Enfim, ela quer expor aquilo que está acontecendo no seu território, e isso já vira uma situação em que a gente tem que buscar saber o que está acontecendo, né? Porque às vezes ocorre que é algo até mais grave do que aquilo que estão falando. É o madeireiro que entrou, sim, mas o madeireiro entrou e, inclusive, ameaçou uma liderança caso ela impedisse de ele tirar a madeira. Então, aí já complica, né? Então, nesse sentido, é importante. Nilson, eu queria que você explicasse um pouquinho como que funciona essa questão da categorização das violências, né? Eu ouvi você falar, e isso está no caderno também, no Atlas, essa questão da violência por água, violência por terra. Tudo é violência contra os povos, né, do campo, mas em que consiste isso, né? O que é a violência por terra, o que é a violência por água e como que isso funciona, né? A violência por terra
são ações que violam o direito de posse, né, de uma determinada comunidade. Então, ela está no seu território, alguém apareceu dizendo que tem um título e que agora quer que eles saiam ou se condicione dessa ou daquela forma. Mas pode também ser uma ação de resistência no sentido de ocupar ou retomar uma área que aquela comunidade foi expulsa. Hoje tem muitos casos, sobretudo de povos indígenas, fazendo retomada de seus territórios porque em determinado momento foram obrigados a ter que sair. E hoje, povos mais conscientes, mais estruturados, né, reivindicam o retorno a esses territórios. No caso de conflitos por água, a gente sabe que há muitos casos de impedimento ao acesso a determinada fonte. Às vezes isso se dá também por conta de controle de poder de um determinado proprietário, uma empresa, né? Mas também se dá pelo fato de ser contaminação, né? O caso da barragem de Brumadinho e Mariana resultou em centenas de casos de ocorrências de conflitos por água, porque o único recurso saudável, né, que muitas comunidades tinham acesso era aquele rio que foi completamente destruído, poluído, né? Mas nós também trabalhamos com o caso de direitos trabalhistas no campo, né, que é os casos de trabalho escravo, né? Inclusive dizer que a CPT foi uma das pioneiras a fazer a denúncia do trabalho escravo contemporâneo no Brasil e conseguiu movimentar diversas ações que fez o governo federal, ainda na década de 90, a estabelecer algumas políticas de enfrentamento ao trabalho escravo, né? E que hoje, mais de 60 mil trabalhadores foram resgatados nos últimos 25 anos. Isso, a gente vai continuar essa conversa, vamos para mais um intervalo e na volta, o último bloco do programa Sem Filtro. Voltamos para o último bloco do programa Sem Filtro, aqui pela sua TV UFMA. Hoje conversando com o coordenador nacional da Comissão Pastoral da Terra, Ronilson Costa. Ao meu lado, para essa conversa, eu tenho a companhia das jornalistas Indara Vasques e Franci Monteles, que é quem vai começar essa nova rodada de perguntas aqui no Sem Filtro. Ronilson, você falou da questão da formação política, né, que a CPT também vem trabalhando. E isso foi importante porque as pessoas, elas passam a conhecer os seus direitos, né? Elas sabem que tem um problema, mas elas passam a perceber que também têm direitos e que elas podem reagir em busca desses direitos. Nesse sentido, esse trabalho também desses 50 anos tem sido muito importante para isso? A CPT, ela tem, a partir de seus princípios e de sua missão, promover o protagonismo dos povos, né, das comunidades, né? A CPT não vai para resolver, mas vai para estar ao lado daqueles e daquelas que estão em situação de vulnerabilidade. E nesse processo de formação e de diálogo, que se dá de forma muito por meio de uma pedagogia muito popular, muito libertadora, as pessoas vão percebendo as condições em que vivem e vão descobrindo as suas capacidades de resistir e de lutar, né? Mas nos dias de hoje tem sido muito difícil que as comunidades lutem isoladamente, né? Então a grande aposta é que elas consigam se articular o máximo possível com outras comunidades, com situações semelhantes, né? E ganham força política nesse sentido para reivindicar o reconhecimento de seus direitos. O Maranhão, por exemplo, tem mais de 400 comunidades com processos administrativos no INCRA para reconhecimento, titulação enquanto território quilombola, né? Então, se essas comunidades lutam de forma isolada,
a força política ela não tem o efeito que a conjuntura de hoje exige para que os direitos dela sejam reconhecidos, né? Então é importante que, né, inclusive o nosso Congresso discutiu muito isso sobre TCTeias, né, juntar as experiências e fazer com que essas experiências ganhem uma força maior e passem a ser respeitada. Você falou em pedagogia e trouxe o Congresso, né? E a gente teve a oportunidade de acompanhar todo o debate, toda a discussão, e é muito propositivo a forma dessa construção. Eu queria, assim, que tu, se possível, falasse um pouquinho de como é que a CPT, ela articula ou ela se mostra à disposição como um espaço articulador para esses povos e comunidades tradicionais. Foi o 5º Congresso Nacional, né? E a gente percebe que cada vez mais essas mobilizações elas transformam, né? Elas levam a luta adiante e passam muita confiança, conhecimento, estratégia. Como é que é feito um congresso desse, por exemplo? A metodologia adotada neste 5º Congresso, né, se realizou em São Luís neste ano. E São Luís, porque Maranhão tem sido, nos últimos 15 anos, sempre um dos estados com maior número de conflito, né? Como foi o ano passado, em 2024. A metodologia adotada foi exatamente essa, a partir do tema romper cercas e TCTeias, romper cercas, todas as cercas que aprisionam, que impedem das pessoas terem vida digna, né? Que impede das pessoas terem direitos, enfim. E a metodologia adotada foi exatamente de identificar as experiências que as comunidades, ao longo desses 50 anos, tiveram, né, de autonomia, de conquistas de direitos de vida digna, de reprodução social, econômica, né? Então isso chegou ao Congresso de modo a inspirar também novas lutas, né, que na conjuntura de hoje estão acontecendo, né? Então foi muito interessante essas trocas de experiências, porque ela tem uma dimensão geográfica muito ampla. São comunidades do norte, são comunidades do sul, comunidades que trabalham com agroecologia, comunidades que têm extrativistas da borracha, né, enfim, quebradeiras de coco, diversas categorias campesinas acompanhadas pela CPT com suas experiências, sejam aquelas exitosas que deram muito certo, mas aquelas que ainda hoje se constituem como desafio para essas comunidades, mas que é importante que também sejam compartilhadas, né? Então a gente percebe que nessas trocas as comunidades se veem representadas também na luta do outro e aí tendem a se fortalecer. Por falar nessa aproximação, né, das realidades diferentes das comunidades, em poucas semanas o Brasil vai se tornar um epicentro de muitas discussões importantes sobre mudanças climáticas, sobre essa questão da terra também, que é a COP30. Como que a CPT está se organizando? Com certeza deve estar aí organizando, acompanhando de perto todas essas movimentações. Como que a comissão planeja se posicionar dentro desse debate global sobre a terra, sobre as mudanças climáticas? Certo. A CPT, ela nunca teve o costume de participar dessas grandes conferências do clima, dessas grandes atividades internacionais. Mas a COP, por estar sendo realizada no Brasil e na região amazônica, onde a CPT tem registrado todos os anos como uma região mais problemática para os povos do campo, nós queremos reafirmar a necessidade de olhar para os interesses desses povos que estão no campo, sobretudo na região amazônica. Porque a CPT reconhece que quando se fala de clima, quando se fala de preservação do meio natural, onde as comunidades
tradicionais, camponesas, povos originários esses territórios estão muito mais preservados, né? Quando esses territórios são invadidos pelas empresas produtoras de monocultivos, de grãos, né, de commodities, a tendência é que esses territórios sejam destruídos, né? Então a gente quer, nesta COP, estar ao lado dos povos, participando da cúpula dos povos, participando da cúpula do povo, que é uma outra experiência que vai acontecendo entre as comunidades para que elas entendam, percebam o que os estados, nações, né, representados pelos seus governantes, ou as grandes empresas multinacionais estão discutindo no âmbito da COP sobre os direitos deles, né, sem que ouça esses povos. Então a gente quer, junto com esses povos, fazer com que eles percebam o que estão discutindo sobre a vida deles, mas que, ao mesmo tempo, eles tenham atitude e reivindicam o espaço de escuta. Porque se vai discutir direitos de uma determinada região, povos de uma determinada região, é importante que essas pessoas sejam ouvidas. Porque senão pode ser que aquele que se decide em COP, como tem acontecido muitas vezes, decide sobre a vida de povos originários, povos camponeses, sem que eles tenham participação no processo, sem que eles sejam ouvidos. Então acaba discutindo e aprovando soluções que hoje nós percebemos que são falsas, né? Que disse que a gente vai superar os impactos das mudanças climáticas, vamos frear esse processo por meio dessa e daquela medida, mas que, na verdade, ela não corresponde à verdade, né? É muito mais uma situação em que o capital verde se apropria, né, do discurso e se reproduz, né? Mercantilizando o ar, mercantilizando a floresta, mercantilizando a água, né? Mercantilizando o sol, porque o que é hoje? As grandes usinas fotovoltaicas, as grandes usinas eólicas, são formas de apropriação do ar, do sol, né? Como fez as grandes hidrelétricas quando se apropriaram das águas e fizeram expulsar os povos ribeirinhos, né? Então essas soluções, da maneira como elas chegam, essas propostas da maneira como elas chegam, e dentro de uma perspectiva muito concentradora, muito monopolizadora, não vai resolver a questão, porque, né, não democratiza o acesso. Tem gente que está no meio de um parque eólico e não tem energia, né? E há sempre o discurso de que a energia é limpa e tal, mas que trouxe desenvolvimento, né? Então, a gente percebe aqui mesmo no estado do Maranhão quantos linhões estão passando na casa de pessoas que nunca teve acesso à energia, né? Energia para quem? Para desenvolver quem, né? Então a gente questiona isso, né? Essas soluções, essas medidas, elas são de fato para trazer vida digna àquelas pessoas, para melhorar as condições de vida daquela comunidade, né? Mas por que isso não é feito junto com elas, né? A gente tem tempo para mais uma pergunta, Franci. Ah, que bom. Ronilson, se por um lado, voltando aqui ao caderno de conflitos, ao Atlas, se por um lado os números não são nada animadores, né? Muito pelo contrário, mas por outro lado, os encontros trazem esse esperançar, né? Como tem o próprio título do 5º Congresso, que acabou de acontecer aqui em São Luís, tecer teias e romper cercas, né? Então, isso é importante para manter essa comunidade, para não deixar ela desanimar, para ela saber que é importante continuar lutando por esses direitos. Há uma estratégia de que o processo burocrático é longo, é demorado, né? Isso tem uma certa intencionalidade de vencer as pessoas no cansaço, de levar no chamado banho-maria, né? Como a gente
E isso é problemático porque essa demora, ela também é violenta e gera outras ações de violência, né? Então, quando a gente trabalha essa dimensão do esperançar, né, do continuar resistindo, né, isso por meio também do princípio da teimosia, né, dos povos, que é importante, né, que é importante. A gente sabe que, historicamente, o Estado brasileiro, né, sempre foi muito as estruturas que compõem esse conjunto que nós chamamos de Estado, sempre esteve ao lado de uma parcela mais, né, avantajada de recursos, de influência política e econômica. E para esses povos, garantir a resistência é importante. Então, o Congresso, ele, de uma certa forma, provocou isso nas comunidades. Daí eu aproveito a oportunidade para agradecer, né, de estar aqui nesse programa, de estar visitando o Maranhão mais uma vez, né, um lugar que eu, apesar de tanto sofrimento do nosso povo, mas é aqui que eu me sinto, né, em casa de verdade, diríamos assim, porque é no meio dessas situações mais desafiadoras que a gente também vai percebendo o porquê que a gente está aqui nesse mundo, né? Não é por uma questão de projeto meramente pessoal, mas temos que ter um compromisso social também com as pessoas. E agradecer ao programa por essa oportunidade tão especial. Nós é que agradecemos, viu, Ronilson, que é coordenador nacional da Comissão Pastoral da Terra, esteve conosco aqui hoje no Sem Filtro. Agradeço também a presença das minhas queridas amigas aqui, a Indara Vasques e a Franci, que estiveram aqui para aquecer um pouco mais, né, essa conversa e esse debate. Nós chegamos ao fim do programa de hoje e você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nossas redes sociais. Na semana que vem tem mais Sem Filtro, o seu espaço de troca de ideias, diálogo e pensamento crítico.